É uma alegria ter vocês aqui. Esse tema da aula de hoje eu escolhi porque é um tema que me motiva muito, me interessa muito, que é relacionado à transformação, né? E na nossa vida é assim, a gente passa por várias transformações constantemente. Aqui. Bom, então eu vou abrir aqui a apresentação. Bom, como tem pessoas novas, eu vou me apresentar então novamente. Meu nome é Daiane Ode, tenho 36 anos, sou mãe de 2 meninos, casada, cristã. Estou terminando minha formação em psicanálise, em breve começarei a atender. E sou uma mulher extraordinária e transformada. Assim como eu acredito que cada uma de vocês que está aqui. Eu vou abrir aqui então para apresentar como a gente fez ontem. Se vocês quiserem falar durante, sintam-se à vontade, tá? Deixa eu só ver aqui. Aqui. Beleza. Tá. Então, vamos lá. 20h37, temos 1 hora. Filhão? Tá, deixa ele quietinho que ele vai dormir. Como sair do casulo e voar livremente. Então vamos lá. Como sair do casulo e voar livremente para viver a sua melhor versão. Quando nós falamos em casulo, lembramos de borboletas. E a borboleta, ela passa por um grande processo de transformação até ela chegar nesta fase de sair do casulo e voar livremente. E na nossa vida não é diferente, né? Existem momentos em que nós estamos no casulo e existem momentos que nós somos ainda lagarta, e existem momentos em que é hora de sair desse casulo e voar para viver a nossa melhor versão. Por quê? Porque as transformações, elas nos deixam melhores, né? Elas nos desenvolvem. Então, nós precisamos entender que esse processo que a gente passa muitas vezes na vida, esses processos, porque a gente passa por um, termina, vem outro, né? Esses processos, eles servem para nos transformar em pessoas melhores. Lá na palavra de Deus vai dizer, né, que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Então, Deus, ele quer completar a boa obra que ele começou em nós. E vamos lá. Antes de tudo, é preciso acolher o processo de transformação. Porque às vezes a gente não gosta do processo. Ele é desconfortável, ele nos incomoda, mas a gente precisa acolher esse processo e entender que ele faz parte de uma grande transformação que virá pela frente. Imagine se a borboleta não passasse pelo processo antes de virar uma borboleta. Ela não viraria uma borboleta. Então ela precisa do processo, assim como nós precisamos dos processos da vida para sermos transformadas em mulheres extraordinárias, em mulheres melhores. Então os processos, eles são necessários. Eu já passei por vários processos na minha vida e eu acredito que cada uma de vocês que estão aqui também já passaram por muitos processos.
O significado da palavra processo diz assim: ação continuada, realização contínua e prolongada de alguma atividade, desenvolvimento. E aí, vamos parar um momentinho aqui para refletir o seguinte: até que chegue o momento de sair do casulo, a lagarta ela precisa passar pela metamorfose. E é no casulo que este processo acontece. Por isso que é um processo tão necessário. Se ela não passar pelo processo do casulo, ela não vai se transformar em uma borboleta. E na nossa vida é assim, nós precisamos passar pelo processo do casulo, que muitas vezes são momentos de aperto, momentos de crises, momentos de perdas, momentos de dificuldade, seja na área financeira, emocional, espiritual, social, profissional. Esses momentos de apertos nas áreas da nossa vida, eles acontecem para nos transformar na melhor versão, como é com a borboleta, né? Então, trazendo isto para a nossa vida, nós podemos perceber que na maioria das vezes olhamos para o casulo como um lugar ruim. E as coisas irão mudar quando a nossa visão for diferente. Quem aqui nunca parou para... Ou melhor, se você encontra um casulo ou uma lagarta, você dá a mesma importância que para uma borboleta? Eu nunca havia refletido sobre isso até começar a pensar nesse processo da borboleta. A gente não quer saber da lagarta, mas a gente quer tirar foto da borboleta. Quantas vezes eu vejo uma borboleta linda passando aqui na frente de casa, nas árvores, eu já quero logo tirar uma foto e ela sai voando. Então, a gente enxerga o casulo muitas vezes como algo ruim, como apertado, mas estudando sobre o casulo e a borboleta, não sei se vocês já sabiam, mas sabia que o casulo ele serve para proteção da lagarta antes de se transformar em borboleta? Porque como ela precisa passar pelo processo de transformação, de metamorfose, o casulo ele cobre ela, ele protege ela para que ela seja transformada, porque se ela fosse transformada sem o casulo, viriam outros animais, comeriam, matariam. Então, o casulo serve para a proteção. Por isso que a gente precisa entender os nossos casulos da vida como momentos secretos com Deus, sabe? Esses momentos no casulo, eles são para a nossa proteção e para o nosso aprendizado e para a nossa transformação. Quem concorda comigo até aqui, tudo bem? Tudo certo? Então, isso aí. Porque a gente precisa mudar a nossa visão, né? Quando a gente começa a pensar assim, uma dificuldade que aparece na minha frente hoje, um problema que eu tenho para resolver. Se eu parar de olhar para ele como um problema, como algo ruim, e começar a olhar para ele como uma oportunidade de crescimento, a minha visão muda e ele vai deixar de ser um problema para mim, né? Eu acho que provavelmente faz muito sentido isso. Se eu paro de olhar para um problema como um problema e começo a olhar para ele assim, o que eu posso aprender com isso? O que eu posso aprender com essa situação? Quando eu começo a olhar dessa forma, para de ser um problema. Então, de certa forma, problemas não existem. Somos nós que enxergamos problemas nas coisas que acontecem à nossa volta e na nossa vida, né? A nossa visão precisa ser diferente para que nós venhamos entender que o casulo e o processo faz parte da nossa transformação. Como aconteceu comigo. Às vezes eu penso que eu me torno repetitiva falando, mas é que foi disso tudo que muitas coisas aconteceram na minha vida, né? De 3 anos e pouco pra cá. Mas se eu não tivesse
em algum momento parado e pensado assim: eu tenho um problema para resolver. Ou melhor, será que isso é mesmo um problema? Porque assim, eu estava em depressão pós-parto, né? Primeira coisa, eu não aceitava que eu estava. Eu não estava aceitando o meu casulo. Era um casulo para me transformar em quem eu sou hoje, né? Para me transformar na mulher que eu sou hoje. Era o meu casulo. E eu olhava para aquela situação com negação. Isso acontece muitas vezes. O que a gente faz quando a gente passa por uma experiência difícil e dolorosa? A gente não aceita, a gente olha com negação, a gente tenta muitas vezes culpar as outras pessoas à nossa volta, colocar responsabilidade nas pessoas, porque a gente não quer passar pelo processo. Mas é essa mudança de visão e de mentalidade que vai nos fazer enxergar isso como oportunidade de crescimento. Foi quando eu parei e pensei assim, fazia 2 meses que eu estava ficando mal e pior a cada dia. Até que chegou um momento em que eu já não dormia mais, não conseguia mais me alimentar, tinha outros sintomas, palpitação, inquietação, formigamentos nos braços, todos esses sintomas típicos de crise de pânico, de ansiedade, junto com a depressão. Só que eu não queria aceitar. E esse não aceitar, esse meu casulo, me impedia de enxergar além. Porque se eu tivesse olhado para o que eu estava passando como uma oportunidade de crescimento, talvez eu teria me recuperado antes, não sei, mas pode ser. Porque eu demorei 2 meses para aceitar que eu precisava de acompanhamento, que eu precisava buscar um tratamento médico, né? Eu não aceitava que eu precisaria usar medicamentos. Então isso tudo me travou. Mas no momento em que eu olhei para o meu casulo e pensei, eu vou sair dessa diferente. Eu vou fazer o que tem que fazer, eu vou melhorar, eu vou ficar bem e eu vou sair daqui mais forte. Eu vou sair desse casulo voando. E foi o que aconteceu quando eu decidi. Então nós precisamos, primeiro ponto, para sair do casulo e voar livremente, nós precisamos olhar para o casulo e entender que ele faz parte do processo e que ele não é ruim, que ele é bom para nós, que ele nos protege e que ele nos ajuda a nos transformar em pessoas melhores. Então eu gostaria de pedir para você nesse momento fechar os seus olhos. Aí eu vou falar algumas palavras, você pode repetir, não precisa ligar o microfone, como você se sentir à vontade, tá? Se quiser ligar, pode ligar, se não quiser, não tem problema. Mas é importante que você faça isso para mentalizar. Feche os seus olhos neste momento e declare em voz alta. Hoje eu decido acolher o meu processo atual. Eu me entrego e confio com a certeza de que Deus tem o melhor para mim, coisas grandes e maiores além do que eu posso imaginar. E providência. Vocês conseguem me aguardar um momentinho, só mais um pouquinho. Eu vou só atender o pequeno de novo e já volto, bem rapidinho. Vocês podem, sintam-se à vontade para ir conversando enquanto eu vou ali, bem rapidinho e já volto.
voltei. Desculpem os transtornos. Mas vamos lá então. Vamos lá novamente. Vocês conseguiram fazer essa parte de fechar os olhos e declarar em voz alta? Para que a sua mente escute, para que você entenda que você precisa acolher o seu processo e se entregar e confiar, tendo a certeza de que coisas grandes e maiores virão. Deixa eu contar algo para vocês. Hoje eu estou aqui conversando com vocês. Eu já fiz lives, já fui em algumas igrejas ministrar, já dei algumas palestras, mas eu não fazia isso antes. Antes de ter passado pela depressão pós-parto, eu cantava, sempre cantei na igreja, mas nunca falava em público. Eu tinha um pavor muito grande de falar em público. Mas Deus, Ele tinha coisas grandes e maiores para mim. Porque para mim é uma alegria, para mim são coisas grandes e maiores estar aqui com vocês hoje, falando, né? Trazendo uma palavra, compartilhando algo que eu tenho aprendido, e eu acho importante nós compartilharmos o que nós aprendemos, porque é muito mais válido nós aprendermos algo, aplicarmos e passarmos adiante, para que mais pessoas, né, possam também praticar e ter resultados na sua vida. Outro ponto importante, a fase do casulo serve para a borboleta se preparar para criar suas asas. E aí, como eu comentei antes com vocês, ela mesmo constrói seu próprio casulo. Eu acho que eu não falei isso antes, né? Eu só comentei que o casulo serve para proteção. Então, a lagarta, ela mesma constrói o seu próprio casulo para que ela seja envolvida nesse casulo e se transforme. E aí eu fiquei imaginando a lagarta começando a construir o seu casulo e dizendo assim: ei, me aguarde, vocês não vão me reconhecer quando eu sair daqui. Porque ela entra no casulo lagarta, mas ela sai uma borboleta. Ela sai na sua melhor versão. A sua melhor versão está por vir. Então, nessa noite, eu acredito que você deve ter processos, deve estar passando por processos na sua vida, como eu tenho processos que eu também estou passando atualmente. E vamos dizer assim, só um pouquinho, só um momentinho, porque eu vou voltar diferente. Eu não vou mais ser a mesma depois desse processo. Amém? O processo é para isso. É para que nós entramos nele de um jeito, passamos por ele e venhamos sair diferentes e melhores. Para que as pessoas nos olhem e digam assim: nossa, o que aconteceu com aquela pessoa? Como ela está diferente. Talvez alguém já tenha te dito alguma vez assim: como você está diferente hoje? Tem um brilho diferente. Essa é a transformação. É quando a transformação começa a acontecer e quem está à nossa volta começa a ver essa transformação em nós. E isso é lindo, porque você não precisa dizer para as pessoas que você mudou, que você se transformou, mas elas vão começar a ver em você a mudança de um ponto para outro, em uma pessoa muito, muito, muito melhor do que você era antes. E é no secreto que a metamorfose acontece. Ninguém está vendo a transformação, mas acredite, ela já está acontecendo. Porque a transformação, ela não acontece da noite para o dia, né? A borboleta não vira borboleta quando ela sai do casulo. Ela começa a se transformar muito antes disso. Quando ela é uma lagarta, ela já está em processo de transformação. Então, acredite no seu processo. Acredite na sua transformação. Acredite que já está acontecendo uma revolução dentro de você,
uma transformação dentro de você. Acredite no seu processo, porque é contínuo. O processo de transformação na nossa vida, ele é contínuo, um pouquinho a cada dia, e assim vamos indo, vamos melhorando, vamos nos tornando melhores a cada dia. No secreto, a metamorfose acontece. Naqueles momentos em que você está sozinha, naqueles momentos em que você se pega refletindo sobre a sua vida, naqueles momentos em que você faz uma meditação, lembra de algum versículo da palavra, ou começa mesmo a pensar em tudo que já aconteceu com você. Tem dias que nós estamos assim, né, mais reflexivas, e a gente começa a pensar tantas coisas que já aconteceram, as boas, as ruins também. Hoje, quando nós estávamos viajando, e nós íamos indo de carro, e eu vinha refletindo. É muito bom a gente sair, passear, mas é melhor ainda a gente ter um lugar para voltar, para chamar de nosso lar, de nossa casa, né? E eu me senti muito grata em refletir sobre isso e pensar, realmente é muito bom a gente ter um lar. Então, quando a gente começa a refletir, a gente muda algumas coisas. Às vezes a gente para de reclamar e começa a agradecer mais pelo que a gente já tem. Mesmo que sejam coisas pequenas, mesmo que seja um chuveiro com água aquecida nos dias frios, um colchão macio com travesseiro, um alimento na mesa, uma roupa para vestir. E quando a gente ainda não está transformada, nós temos dificuldade de enxergar as coisas boas, nós temos dificuldade de enxergar o que é bom, e nós conseguimos ver apenas as coisas difíceis da vida. E vamos combinar que coisas difíceis sempre vão existir na vida, sempre vamos ter momentos difíceis e situações difíceis. Mas se nós tirarmos o foco, lembram da história da menina da outra janela que eu contei ontem? Então, quando você se deparar, gostaria de sugerir um exercício para você fazer diariamente. Quando você se deparar diante de uma situação em que você se sentir tentada a reclamar ou a brigar, respira fundo, porque é nesses primeiros segundos que a gente tem a tendência a agir pelo impulso e reclamar. Se a gente consegue segurar os 5 primeiros segundos, a gente consegue mandar oxigênio para o cérebro e pensar. Aí a gente não age por impulso. Então, quando você se sentir tentada, respira fundo. Conta até quantos for preciso. E depois tente enxergar o lado bom. Existe o lado bom em todas as coisas. Isso é uma técnica também de inteligência emocional, né? De a gente saber administrar as nossas emoções. Porque inteligência emocional não é reprimir o que eu sinto, não é reprimir a raiva, a tristeza, a alegria, o medo, porque todas essas emoções fazem parte de nós, que somos seres humanos, certo? Então, nós não precisamos pensar que os sentimentos que consideramos negativos, como medo, raiva, tristeza, nós não podemos sentir. Nós devemos senti-los, porque faz parte de nós. Deus nos criou com emoções. A diferença está em como reagimos diante dessas emoções. Nós podemos sentir, nós só precisamos saber governar as nossas emoções para reagir de forma positiva, para reagir de uma maneira que não venhamos nos arrepender depois. Fecha parênteses, né? Porque eu estava falando de outra coisa e eu acabei falando das emoções. Mas é mais ou menos assim, quando a gente está em processo de transformação, quando a gente começa a ser transformada, nós começamos a mudar a nossa mente e o nosso comportamento. E é aí que as pessoas à nossa volta começam a notar a diferença em nós. Ei, ela
ela está diferente. Não era assim. O que aconteceu? Não sabem eles que você passou ou está passando por um processo que muitas vezes é doloroso e é difícil. Só que quem disse que tem que ser fácil e que não pode ser doloroso? Mas a gente precisa focar no resultado. E é depois da dor, é depois do desconforto que vem o resultado, que vem o positivo, que vem a transformação. Então, quando estiver difícil, lembre do resultado que você vai chegar. Depois da transformação, vem a liberdade. Olha só que lindo isso, né? Depois que a borboleta se transforma, ela vai voar. E refletindo sobre isso, eu pensei o seguinte: realmente, depois que nós somos transformadas nos processos da vida, nós nos sentimos livres, leves. Nós não nos sentimos mais amarradas a opiniões alheias, porque muitas vezes, quando a gente ainda não passou pelo processo de transformação, nós achamos que precisamos da opinião de todo mundo, precisamos da aprovação das pessoas para sermos felizes, para sermos livres. Hoje eu uso muito uma frase para mim que é assim: eu decido ser feliz hoje, independente das pessoas ou das circunstâncias, porque ser feliz é uma decisão. Ser feliz não é um sentimento, é uma decisão, assim como o amor. Nós decidimos amar, porque vamos combinar que o amor, ele nos exige muitas vezes nos calar, ele nos exige ter paciência. Então, tudo é questão de decisão. Nós precisamos decidir sermos felizes, independente de se o meu dia começou ruim, eu decido ser feliz. Se alguém me tratou mal, eu decido ser feliz. O tratamento de outra pessoa comigo diz muito mais sobre ela do que sobre mim, né? Porque o comportamento das pessoas diz sobre como elas são, sobre quem elas são. Então, por que a gente vai se chatear com o comportamento de uma outra pessoa em relação a nós, se o que ela está fazendo diz muito sobre ela, sobre o que ela está sentindo, sobre talvez ela não ser curada? E tem uma frase que eu gosto muito que diz: pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. E essa é uma grande realidade. As pessoas vão transbordar o que tem dentro delas. E aí cabe a nós pensar: o que está transbordando de nós quando a vida nos balança? O que transborda de nós quando as coisas não dão certo? Quando as circunstâncias parecem ser contrárias? 20% 20% da nossa vida no total é as coisas que acontecem, 80% é como nós reagimos, o que nós decidimos. Então existe a autorresponsabilidade. Nós precisamos entender que eu preciso decidir e agir sabiamente, e agir com inteligência emocional, para que meus resultados sejam diferentes. É hora de romper o casulo. Então, quando a borboleta se sente pronta, ela começa a romper o casulo. E não é nada fácil para ela fazer isso, sabia? Não é assim: fiquei pronta, borboleta, e puf, ela sai para fora voando. Não é, ela tem que fazer esforço. Sabe por quê? Olha só, a borboleta precisa fazer muito esforço. E agora chega um momento crucial, que foi o tema que eu coloquei para essa nossa aula, que é como sair do casulo e voar livremente. Mas como faz para sair do casulo, né? Como eu faço para sair dele? Porque o casulo, ele não é para a vida toda. Ele é passageiro. O casulo é para uma parte do processo. Mas a gente não pode ficar o tempo todo nele, a vida inteira nele.
Nós precisamos nos esforçar para sair dele, porque senão ele não vai mais ser bom para nós. Quando nós nos acomodamos no casulo, nós evitamos a nossa transformação. Então, para sair do casulo, a borboleta precisa fazer esforço. E aí, eu gosto muito de histórias e ilustrações. E tem uma história que daqui a um pouquinho eu vou contar para vocês. Mas olha, presta atenção nessa frase aqui. A decisão de sair voando é sua. Ninguém pode decidir isto por você. Mas, às vezes, por ficarmos um bom tempo no casulo, ele se torna um lugar cômodo, aconchegante, confortável. E é nessa hora, quando ele fica confortável, que é a hora de rompê-lo. É quando o casulo começa a aparecer assim, eu vou ficar aqui, eu já tô bem, já passou a tempestade, já tá tudo certo comigo. Eu vou ficar aqui mais um pouco agora. Agora ficou bom aqui, sabe? É nessa hora, que é a hora de romper o casulo. Foi o que aconteceu comigo. Quando... Tá, daqui um pouquinho eu vou lá, tá? Cuida dele pra mim. Fecha a porta. Foi o que aconteceu comigo. Depois que eu melhorei, que eu fiquei bem, eu poderia ficar confortável. Eu poderia ter ficado pra mim o que eu passei. Eu poderia ter não compartilhado a minha experiência, afinal, depressão, crise de ansiedade, pânico, ainda é um tabu. Né? As pessoas ainda têm dificuldade de entender que é uma doença, que é algo que precisa ser tratado, que é algo que precisa ser resolvido. Eu poderia simplesmente, porque não eram muitas pessoas que sabiam, era a minha família, alguns amigos mais próximos, eu poderia ter pensado assim, tá tudo bem agora, eu vou ficar nesse casulo, tá confortável aqui. Mas aí Deus me impulsionou a ir além, porque Ele queria que eu voasse, assim como Ele quer que todas nós voemos depois do nosso casulo. E foi o que eu fiz. Eu rompi o casulo e decidi contar a minha história e compartilhar e inspirar, né, outras mulheres. Agora escute esta história, a borboleta no casulo. Um dia, uma pequena abertura apareceu em um casulo. Um homem sentou e observou a borboleta por várias horas, conforme ela se esforçava para fazer com que seu corpo passasse através daquele pequeno buraco. Então ele percebeu que ela havia parado de fazer qualquer progresso. Ou seja, o homem estava sentado, né, no banco, vamos imaginar que estava numa praça, e aí ele olhava aquela borboleta fazendo força, e não fazia diferença nenhuma. E aí, olha só o que esse homem fez. Ele ficou com pena da borboleta, que fazia força e não saía do lugar, e ele pegou uma tesoura e cortou o restante do casulo para que ela saísse. Então ela saiu facilmente, mas o seu corpo estava murcho e era pequeno e tinha as asas amassadas. E essa borboleta, ela não se transformou em uma borboleta que saiu voando. Aí ele continuou observando, e as asas dela não se abriam, e ela ficou daquele jeito. Nada aconteceu. Na verdade, a borboleta passou o resto da vida rastejando com um corpo murcho e asas encolhidas. Ela nunca foi capaz de voar. E o que o homem, na sua gentileza e vontade de ajudar, não compreendia era que o casulo apertado e o esforço necessário à borboleta para passar através da pequena abertura era o modo com que a natureza fazia, com que o fluido do corpo da borboleta fosse para as suas asas, de modo que ela estaria pronta para voar, uma vez que estivesse livre do casulo. Algumas vezes o esforço é justamente o que precisamos em nossa vida. Se passássemos essa nossa vida sem qualquer obstáculos, nós não iríamos ser tão fortes como poderíamos ter sido. Sabe quando você olha para trás às vezes e pensa assim, nossa, como eu passei por isso, como eu superei isso.
é porque você se esforçou para que você saísse do casulo e as suas asas conseguissem voar. Então a borboleta, ela precisa fazer esforço para sair do casulo. Quando ela está pronta, ela precisa se esforçar para sair. E ninguém pode fazer isso por ela. Assim como o homem na história que tentou ajudá-la e ela nunca pôde voar. Então tem coisas que é somente nós que podemos fazer por nós mesmos. E muitas vezes vai exigir esforço. Se nós formos parar para pensar, dificilmente algo na vida não precisa de esforço. Dificilmente não vai existir um preço a pagar para as coisas que nós queremos alcançar, para os desafios que nós queremos superar. Nós precisamos fazer esforço. Então, aceite seu processo, acolha seu processo, mas quando você se sentir pronta, você precisa se esforçar para sair do casulo, para então poder voar. Aprendo aqui que tem coisas que somente eu posso fazer por mim. É preciso exercitar as asas para voar e é só na prática que isto acontece. Não tem outro jeito. Nós podemos ir lá fazer um curso sobre alguma coisa e a gente adquire conhecimento, mas é na prática que nós vamos treinar para de fato aplicar aquilo que aprendemos. Quando você vai lá fazer a sua carteira de motorista, você tem as aulas teóricas, mas tem as práticas, porque é preciso a prática para exercitar e aplicar aquilo que se aprendeu, porque de nada adianta só o conhecimento, se ele não é colocado em prática. Nós vivemos num mundo em que temos muitas informações, temos muitos conhecimentos, e é muito bom, é maravilhoso adquirirmos conhecimento. Mas nós precisamos nos lembrar que de nada adianta tanto conhecimento se nós não tivermos sabedoria para aplicar tal conhecimento. Precisamos aplicar os conhecimentos que buscamos, que aprendemos, para então voar. Decida voar, decida brilhar. Só assim você irá se sentir livre e plena. E eu te pergunto hoje, o que é preciso para você voar, para você brilhar hoje? O que é preciso para que isso aconteça? Porque muitas vezes existe algo que nos impede, seja rejeição, seja medo, existe algo, porque tudo que nós sentimos e os nossos comportamentos, eles têm uma origem. Os sintomas, os nossos comportamentos, eles são apenas a ponta do iceberg. Mas lá no fundo existe algo que nos impulsiona a agir de tal maneira. Nós precisamos descobrir isto para que venhamos entender o que nos trava. O que te trava de ir além? Sabe aqueles momentos na vida em que a gente olha e se sente assim, ó, parece que eu não consigo ir adiante. Já aconteceu com vocês? Pode me escrever aí, se já aconteceu com você, um momento assim, que você olha para sua vida e parece que você não consegue ir para frente, parece que algo te puxa para trás. Já aconteceu isso com você? Acontece, né? Acontece muito e às vezes a gente não entende por que isso, mas existe uma origem, existe um porquê. Só que às vezes esse porquê ele está lá no nosso inconsciente e a gente não consegue acessar essa informação que está lá programada na nossa mente, né? Porque a nossa mente é como um computador, ela está programada de acordo com as informações que recebemos no decorrer da nossa vida, seja pelos nossos pais, parentes mais próximos, professores, escola, pessoas em quem confiamos. Tudo que nós ouvimos ao longo da nossa vida
fez a nossa mente estar programada para como ela é hoje. E por isso que às vezes a gente precisa parar para refletir e ver como está essa programação da nossa mente. E se nós não precisamos reprogramar alguma coisa para que nós venhamos ter uma vida mais abundante e livre. Porque ser livre é muito bom, né? Ser livre é importante, ser livre para ser quem eu sou. Mesmo que eu saiba que vão ter pessoas que não vão gostar do meu jeito de ser, do seu jeito de ser. Mas o que nós podemos fazer nós não podemos mudar as pessoas. Nós podemos aperfeiçoar o que não está muito bom em nós, porque nós temos defeitos, eu tenho, todas nós temos, mas nós não podemos nos prender a isso, para que venhamos seguir adiante. E aí eu gostaria que você dissesse assim nesse momento: eu quero ir além e me disponho a fazer o meu esforço, a minha parte para que isto aconteça. E quando eu entendi o motivo do meu casulo, havia chegado a hora de eu voar. E eu me senti livre. E ter passado por aquela experiência que eu passei não me incomodava mais. Foi nesse momento que eu me senti livre, sabe? Foi quando eu superei e eu olhei para trás e não me incomodava mais. Eu não ficava mais com aquela pulga atrás da orelha, porque eu ficava pensando assim: por que eu passei por isso? Por que eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito feliz. Por que eu tive depressão? Por que isso aconteceu comigo? Só que eu ainda não estava livre, porque eu ainda não tinha entendido o meu porquê. E aí eu descobri, né, que parte daquilo que eu tinha passado estava muito relacionado a uma perda gestacional que eu tive anos antes. E era um trauma reprimido que eu tinha, não vivenciado, um luto não vivenciado, e que veio à tona na minha última gestação, no pós-parto. Mas quando eu entendi tudo isso, eu me senti livre, eu pude olhar e dizer assim: eu sou mãe de 3 filhos, só que um está no céu. Quando eu falei isso para mim mesma, foi como se eu tirasse um peso sobre mim. Eu aceitei que eu tive um outro filho, mesmo que era bem pequenininho quando ele foi tirado de mim. Então, às vezes, a gente precisa se aprofundar e descobrir onde está o trauma que nos faz ter alguns comportamentos e nos trava de seguir adiante em alguns momentos da vida, sabe? E aí chegamos à seguinte conclusão: a lagarta, ela não precisa de um milagre, ela precisa do processo. Porque para se transformar em borboleta, ela precisa passar pelo processo do casulo. Só mais um segundinho que eu já volto. Vários contratempos hoje, mas estamos aqui. Isso mesmo, hoje eu sou livre e posso voar feliz. É muito importante nós fazermos essas declarações e falarmos isso. Se nós observarmos, Deus, Ele criou o mundo com o poder da palavra. E na palavra de Deus fala que as nossas palavras, elas podem servir de bênção ou de maldição. E muitas vezes nós usamos as nossas palavras com emoção, quando estamos com raiva,
quando estamos chateadas, né? E por que não falar falar palavras positivas com emoção sobre nós mesmos? Nós não vamos perder nada com isso, nós só temos a ganhar. Então vamos começar a treinar isto a partir de hoje, falar coisas boas, falar palavras, afirmações positivas com emoção ao nosso respeito, ao respeito de nossos filhos, de nossa família, porque as palavras elas estão aí. E nós precisamos pensar e falar elas com sabedoria e usar o que Deus já nos deu, que é o poder da palavra, para abençoar a nossa vida e não amaldiçoar e não fazer-nos andar para trás. Amém, é isso mesmo, declarar palavras que edificam, sempre. Ai, minha chamada termina em 10 minutos. Se eu não conseguir terminar em 10 minutos, se eu não conseguir terminar em 10 minutos, eu abro de novo pra gente retomar, mas eu vou tentar terminar nesses 10 minutos, tá? Entenda que cada borboleta é única e encanta com suas particularidades. Se nós formos olhar, existem borboletas de vários tipos, de várias cores, de vários jeitos imagináveis e todas lindas com suas particularidades. Então, decida hoje sair do casulo e voar. E como eu comentei ontem, eu gosto muito de falar sobre identidade, sobre amar quem nós somos, porque nós somos únicas. Eu sou única, você é única. Não existe ninguém, né? Tanto que a nossa digital, ninguém tem a digital igual. Tanto que podem ser gêmeos e a digital não é a mesma. Você é a única, com as suas particularidades, com a sua beleza. Existe uma beleza interna na mulher que nós precisamos deixar fluir, deixar sair para fora e expandir, para que as outras pessoas recebam essa beleza, recebam esse transbordo que vem de dentro de nós, né? Para que as pessoas sintam o que está dentro de nós. E aí agora, já estou finalizando, quero deixar uma atividade para você. Primeiro assim, comece se perguntando, tá? Pare agora neste momento e reflita um pouquinho. O que tem me impedido de decidir voar, de ir além? Depois eu gostaria que você fizesse como ontem, de escrever, porque o fato de a gente escrever e depois ler, ele nos traz maior clareza, então é importante escrever. Responda essa pergunta: em qual área da sua vida que você está se sentindo travada? E por que você não está decidindo voar e ir além nesta área? É o medo da rejeição? Precisa da aprovação das pessoas à sua volta? Acha que não tem capacidade? Existe algo aí te incomodando e te travando. Quando não conseguimos dar este passo de deixar para trás o passado, é porque ainda existe algo mal resolvido dentro de nós. E é preciso ressignificar para sair do estado de estagnação e voar. Depois eu nem estou usando o telefone. Depois, tá? Depois. Então, tem uma atividade que se for assim, amanhã daqui um pouco vai terminar, tá? No meu curso de PNL, tem algumas ferramentas, né, que nos ajudam a reprogramar algumas coisas em nossa mente, e uma delas é a ferramenta de ressignificação de crenças. Eu deixei aqui para vocês, para fazer depois. Assim, identifique qual área da sua vida precisa de ressignificação. Aí, tem aqui algumas áreas: saúde, equilíbrio emocional, vida social, finanças, realização e propósito,
plenitude, espiritualidade, família e contribuição social. Então tem essas áreas. Você escolhe uma dessas áreas que você sente que precisa ressignificar, precisa dar um novo significado. Existe algo que te incomoda lá no passado que você precisa ressignificar. Diante desta área, quais os sentimentos que você tem? Tipo, por exemplo, sei lá, vamos dizer que seja na área da saúde, por exemplo. Quais sentimentos que você tem? Vamos dizer que você não esteja satisfeita com a sua saúde, que você precisa ressignificar isso, mudar alguns comportamentos. Então, como você se sente em relação a isso? Vamos dizer que você se sinta decepcionada, por exemplo, porque nessa área não está como você gostaria, então precisa ressignificar isso, tá? É mais ou menos assim. Em qual situação específica você experimentou esse sentimento? Em relação à área da saúde. Porque o que acontece? As coisas se repetem. Os nossos comportamentos se repetem. Então é preciso ressignificar um momento, para que todos os outros sejam ressignificados. Porque como as coisas se repetem, os sentimentos se repetem, o ciclo se repete, a gente precisa ressignificar, encontrar um momento que tenha acontecido algo que te fez ter essa crença e pensar dessa forma, para que a gente mude isso, tá? E aí o restante ressignifica junto, porque é um ciclo. Onde estava, com quem estava, o que estava fazendo, o que aconteceu. Diante dessa situação, quais foram os seus pensamentos? Por exemplo, vamos dizer na área da saúde, o pensamento que eu tive, eu não consigo. Vamos dizer que eu queira fazer atividade física todo dia porque faz bem para a saúde. E os pensamentos que eu tive em algum momento em que eu não consegui manter os exercícios físicos, por exemplo, eu não consigo, eu não tenho tempo. Então, são pensamentos e crenças que nos fazem não fazer, procrastinar o que a gente precisa fazer para ter resultado em tal área. Tá ficando claro para vocês? Não tá confuso? Podem me falar que eu explico melhor, tá? Então, diante dessas áreas, quais são os pensamentos que você teve? Tá aí, perfeito. A partir daí você vai escolher 3 pessoas que você admira e vai escrever o que cada uma delas pensaria se ela estivesse na mesma situação que você passou. E aí depois que você pensar nessas 3 pessoas que você admira, beleza, você vai colocar assim, qual conselho cada uma delas daria para você? E qual dessas formas de pensar ou conselho você acredita ser melhor para adotar para a sua vida? Por quê? Aqui nós estamos identificando crença para ressignificar e para mudar a crença, de uma crença negativa para uma crença positiva. E quando nós olhamos com outra percepção, que é a percepção do outro, a gente começa a enxergar diferente, porque muitas vezes nós enxergamos só a nossa percepção e cada pessoa tem uma percepção das coisas, da vida, das situações. E no momento que você escolhe 3 pessoas que você admira muito e se coloca no lugar dessa pessoa, e pensa o que ela pensaria no seu lugar, você trocou de lugar com essa pessoa, você começa a pensar diferente. E aí você começa a ter dúvida dessa crença que você tem que não te faz bem. E aí você se coloca no lugar da pessoa que você admira e dá um conselho, que é para você mesma, Mas é no lugar daquela pessoa. Então é para a gente ter uma visão mais ampla e mudar a nossa forma de pensar. Ficou claro? Deixa eu ver, falta pouquinhos minutos. Eu vou disponibilizar para vocês esse material mais detalhado da ressignificação de crenças. Vou abrir o grupo para nós conversar, para esclarecer dúvidas. E aí vou deixar um tempinho maior, porque eu vou liberar o material também dessa ressignificação de crenças. E se ficou alguma dúvida para vocês, podem me falar, que a gente vai conversando. Se precisar fazer um novo momento
só para fazer essa ferramenta de ressignificação de crenças, a gente faz, tá? Para fazer com mais calma, com mais tempo, tá bom? Por hoje, então, eu agradeço a cada uma que esteve presente. É uma alegria ter vocês aqui comigo, compartilhando esse momento tão especial e tão maravilhoso rumo à nossa vida extraordinária. A mulher extraordinária que nós já somos. Nós só vamos fortalecer essa crença de que somos mulheres extraordinárias, ok? Grande beijo. Eu vou lá porque eu preciso dar um socorro lá na sala, porque os meninos estão um pouco agitados. Boa noite, uma noite abençoada para vocês. Logo eu já abro o grupo, tá bem? Beijão!